Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas bora para mais um vídeo nesse canal? E hoje o vídeo, amigas, é sobre minha experiência como mãe e trazendo ali um pouco, né, mais focado nos meus partos, né? Você que me acompanha aqui sabe que eu tenho 3 filhos. Tenho a Gabriela de 20, o Adriel de 10 e o William que vai fazer 6 meses agora, dia 30, né? Na verdade, ele nasceu dia 31 de maio, porém tem meses que a gente não tem o 31, então a gente considera todo dia 30 aí, né? Inclusive esse mês não tem 31, né? Nós estamos em novembro, então dia 30 agora ele faz 6 meses. E eu quero compartilhar com você minha experiência, né? Então, se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, tá? Aqui eu compartilho a minha vida, eu vlogo a minha vida dia a dia, sendo mãe, empreendendo no online e cuidando dos meus filhos. A Gabriela já não mora mais comigo, ela é independente, né? E só o William e o Adriel que mora comigo, tá bom? Bom, bora para mais um vídeo então, né? Se você é nova, se inscreva, deixa seu like. Aqui vou deixar passando o meu Instagram pessoal. Vai lá, me acompanha lá também, tá bom? Se inscreve lá, se inscreve aqui e siga lá, né? E vamos ficar mais juntinhas aí, trocar experiências, tá bom? E você que me acompanha aqui, né? Como sempre, gratidão pela sua vida, obrigada por você assistir os meus vídeos e deixar seu like e às vezes até interagir aqui nos comentários, tá bom? Então, amigas, eu decidi gravar porque eu tive 3 filhos e cada parto foi diferente, cada gestação foi diferente e eu vou resumir um pouco para não ficar tão longo o vídeo, tá? A Gabriela, pra quem não sabe, eu engravidei dela com 17 anos, tá? Eu era bem novinha, não conhecia nada do mundo e foi assim, não esperava, né? Eu namorava com o pai dela e pá, engravidei. Demorou um pouco porque eu já namorava com o pai dela, tava ali, né, entre largar e voltar aí e vir, uns 3, 4 anos. Então demorou até pra engravidar. Inclusive, amigas, eu engravidei dela porque a minha criação foi muito rígida, né? Então eu não tinha acesso para conversar sobre menstruação, sobre sexualidade com a minha mãe, ela era bem rígida. E então eu não podia ir a um ginecologista, eu não tinha acesso a anticoncepcional, camisinha, enfim, nada dessas coisas. Então, a gente fazia ali o que dava, né? E então, por isso que eu engravidei. Porque se eu tivesse uma conversa aberta com a minha mãe na época, se as coisas fossem mais abertas, né? Eu não teria engravidado nova. Óbvio que não, porque eu não queria. Eu tinha um monte de planos e aí quando você engravida, né? Meio que você tem que interromper ali por um tempo. Então, eu namorava com o pai dela e aí eu engravidei dela com 16, na verdade, né? E eu tive ela com 17. E eu fiz todo o pré-natal pelo SUS, tá, amigas? E eu tive ela com 42 semanas, tá? Por quê? Com 41 semanas eu fui pra consulta de rotina e chegou lá, ela falou, olha, já não tem mais o que fazer, vou fazer a carta, como você até agora não estourou bolsa, não teve índice de parto normal, eu vou fazer a carta e eu vou levar você, encaminhar você pro AOC para eles fazerem aí o seu parto, né? Então, com 41 semanas eu fui pro AOC, o AOC é um hospital da cidade onde eu morava, em Dayatuba, tá, amigas? Chegando lá, eles me examinou e internaram. Porém, eles me internou e me deixou lá, né, aguardando para ver se eu não iria ter o parto normal. Eu tinha muito medo, amigas, até hoje, assim, eu admiro as mulheres que têm... Eita, mamãe! Eita! Eu admiro as mulheres que têm parto normal, tá? Porque eu tenho muito medo. E buscando na minha árvore genealógica ali atrás, né, buscando nos estudos de constelação, que foi onde eu me encontrei e me formei, eu entendi que esse medo que eu tinha é muito forte, era por conta da minha mãe, vó, enfim, né? E ali eu trabalhei e tal. Porém, amigas, dos meus 3 partos, todos foram cesáreas, tá?
porque da Gabriela, como eu disse, eu não tive bolsa, não estourou minha bolsa, eu não dilatei, e aí eu fiquei uma semana internada lá, eles esperando que a bolsa estourasse, me examinando, monitorando, e não estourou, não aconteceu nada, eles me levaram para cesárea, tá? Porém, essa uma semana que eu fiquei lá, a minha mãe, a tia do meu ex-marido, né, que era como mãe para ele, ficaram em cima, e elas ligavam o tempo todo, elas perguntavam como que tava, então assim, eu fui muito bem tratada, não tenho o que reclamar. E aí com 42 semanas eles me levaram para o centro cirúrgico e a Gabriela veio. Então assim, foi muito tranquilo, meu pré-natal foi muito abençoado, eu não tenho o que reclamar, tanto do pré-natal quanto do parto. Aí, depois de 9 anos, engravidei do Adriel. A Gabriela eu engravidei em 2005. Aliás, eu tive ela em 2005. E o Adriel eu tive ele em 2015. Praticamente quase 10 anos de diferença um do outro, né? E do Adriel, com 37 semanas, amigas, pleno sábado. Pleno sábado. Tava deitada ali 7 horas da manhã. Senti uma dor de barriga imensa. Levantei para ir ao banheiro. Quando eu fui no banheiro, pof, eu senti assim, pof, sabe? Como que uma bexiga mesmo estourasse. E aí ali eu, né, fiz o que eu precisava fazer e fui tomar banho. E depois que eu tomei banho e me troquei, eu percebi que não parava de escorrer um líquido. Não parava de escorrer um líquido. Eu tinha 20 e poucos anos quando eu engravidei do Adriel. E aí esse líquido não parava de escorrer, eu falei, eu acho que a minha bolsa estourou. Peguei, falei com meu marido, ele falou, bom, vamos para o hospital. Só que eu sou aquela típica mãe que deixa pra arrumar as coisas tudo por última hora, né? Você é assim? Deixa aqui nos comentários. Então eu tinha lavado tudo, as coisas dele, já tinha comprado tudo que precisava, mas eu não tinha organizado nada, assim, colocado na mala cômoda, no guarda-roupa, eu não tinha feito nada. E aí só peguei, né, me arrumei, coloquei uma muda de roupa numa bolsa, peguei uma roupinha dele e tal, fralda ali, coloquei e fui pra maternidade. Quando eu cheguei lá na maternidade, eles já vieram com a cadeira de roda, aí eu falei, não moça, eu consigo ela andar. Ela falou, não, sua bolsa estourou, a gente tem que levar você. Aí peguei e fui lá pra parte da maternidade, né? Chegando lá, um médico, ele falou, menina, o que você tá fazendo aqui? Você ainda não vai ter esse bebê, não. Você tá de 37 semanas, né? Aí eu peguei e falei, doutor, minha bolsa estourou. Ele falou, bora, vamos examinar. Quando ele examinou, ele viu que realmente minha bolsa tinha estourado. Ele falou, a gente vai ter que fazer seu parto. Aí ele perguntou, né, você já teve filhos? Eu falei, sim, tive uma. Aí ele falou, foi cesárea? Normal? Eu falei, foi cesárea. Ele, por que cesárea? Eu falei, porque eu não dilatei. Ele, beleza. Aí fez minha internação, fui lá, né, fiquei internada lá. E aí, nesse período, eles me deixou ainda 1 hora esperando pra ver se eu não poderia ter normal. Então, nessa 1 hora, amigas, eu tive contração, nada assim de horrores, de dor, que eu não aguentaria. Mas eu sentia o Adriel aqui em cima forçando, né? Então é como se os pezinhos dele pegasse aqui e a cabeça forçava. Eu sentia ali, não lembro de quanto em quanto tempo, mas eu vinha sentir, tá? E ali eu já tava desesperada, porque eu tinha medo de ter normal, eu não queria ter normal, então eu tava orando. Falando, Deus, me ajuda, pai, me ajuda, porque eu acho que eu não tenho forças pra ter normal. E aí, depois de 1 hora, né, ali esperando, o médico viu que eu não ia ter normal, ele me examinou, eu não tinha dilatação. Aí eles me preparou e levou eu pro centro cirúrgico. Eu fui pro centro cirúrgico com as cólicas, tá? Pra ter parto normal, mas assim, cólicas que dava pra aguentar de boa. E quando eles aplicaram a RAC, aí passou e o Adriel veio ali com 40 minutos, que leva, né, geralmente, veio a nascer. Então, assim, amiga, também não tenho que reclamar do SUS. Foi no mesmo hospital da Gabi, né, que eu tive a Gabi, o AOC. O médico foi super atencioso, fez meu parto tranquilamente. O pré-natal também, né, eu fiz ali com o Dr. Gabriel, também foi tranquilo. Não tenho que reclamar. Foi muito, assim, ok, tá?
Aí, depois de quase 10 anos, tive o meu bebezinho aqui, né, o William. Em maio desse ano de 2025 eu tive o William. E então vocês perceberam aí, né, que a cada 9 anos e pouco, quase 10, a mãe aqui engravida. Brincadeirinha, gente, mas, né. Enfim, o William, gente, eu não tinha mais vontade de ter filho, eu não queria ter filho. Os meus filhos já estavam grandes, né, então assim, eu já tava tranquila. Porém, o pai do William, ele não tem, né, ele não tem. E assim, ele nunca me exigiu nada. Mas, amigas, ele sempre quis ser pai. Porém, ele falou, bom, se você não quiser, eu não vou, né, exigir que você tenha. Mas, voltando aqui para as terapias, para tudo que eu venho aprendendo, estudando, eu aprendi, amigas, que se você tá em julgo desigual no seu relacionamento, não tem como prosperar, não tem como dar certo. E ali eu entendi que eu tinha duas opções, tá? Ou deixar meu marido livre, né, pra seguir, encontrar alguém que pudesse dar um filho pra ele, porque a alma dele sonhava, desejava com isso. E quando eu falo, é algo voltado assim mais pra espiritualidade, tá? Não que ele me exigia, queria, falava não, mas era o sonho dele, né, desde criança ser pai. E a gente até tinha conversado que a gente não ia ter tal, mas a alma dele sonhava com isso. E aí eu aprendi que, né, nos estudos eu deveria pensar o seguinte, bom, eu não quero, então eu devo deixar esse homem livre para ele arrumar uma parceira que vai ter o filho, né, com ele e vão ser felizes. Bom, mas eu amo esse homem, né? Então, eu posso dar isso para ele, por que não? Então eu sentei com ele e falei, amor, eu sei que você nunca me exigiu, né? Você nunca falou, não, vamos ter. Ao contrário, você sempre respeitou que eu não queria. Mas hoje eu, né, buscando autoconhecimento, buscando ali nas terapias, eu entendi que a gente tá em julgo desigual. Porque a sua alma quer ter um filho, né? Você sonha em ter um filho. E eu posso te dar. Eu te amo, por que não, né? Aí ele falou, realmente eu tenho vontade, mas eu não quero que você tenha algo só pra mim, né? Por mim, né? Isso tem que ser dos dois. Aí a gente conversou, a gente alinhou algumas coisas, né? E ali a gente decidiu ter um bebê. E em 2 meses eu engravidei, né? A gente engravidou. E assim, amigas, foi uma gestação super tranquila, eu pude ficar de casa, né? Porque eu já tava tentando dar certo na internet com o mercado digital. Então eu tive uma gravidez assim, meio que bem que tranquila assim, né? Porque do William, amigas, dos outros dois eu não tive enjoo, do Adriel eu tive bem pouquinho. Mas o William, olha, eu vou falar pra vocês. Eu treinava, eu tive que parar de treinar porque eu tinha muito enjoo. Fiquei mal-humorada porque eu queria comer, mas eu não conseguia. Então assim, até o 4º mês e meio foi bem tenso ali, né? Com relação a enjoos, tá? Fiquei muito enjoada mesmo. Porém, da Gabriela eu engordei 32 quilos, do Adriel 17 e do William, amigas, eu engordei 8 quilos. Engordei bem pouco, né? Então, assim, você vê que nenhuma gestação é igual a outra, nem um bebê é igual ao outro, né? Por mais que venha da mesma mãe, não é igual. Aí tive o William também, o acompanhamento foi todo pelo SUS, foi maravilhoso, tá? Eu tive... Oh, meu amor, vem cá com a mamãe. Eu tive o acompanhamento todo pelo SUS, a médica maravilhosa. Fiz tratamento dentário pelo SUS, tive palestra com nutricionista, acompanhamento. Então assim, gente, é sério. E o William, o Adriel e a Gabi foi em Dayatuba, no Aoki. E o William foi aqui em Salto, onde eu moro hoje, que é do lado. Dá 20 minutos de carro, uma cidade para outra. E assim, eu tinha muito medo, né? Porque eu não conhecia o hospital e tal. Mas assim, foi tudo tranquilo, tudo tranquilo. Inclusive, no acompanhamento, né, com a médica, ela perguntou se eu já tinha tido filho e tal. Eu falei que tinha tido 2, né? Falei que era cesárea. Aí ela falou, então o seu terceiro vai ter que ser cesárea, porque para não ter problema com o rompimento do útero, né? Então, aí ela perguntou se eu queria operar.
Eu me arrependo, eu poderia ter feito o processo para operar, né? Mas aí na época eu tava com medo, falei não. E hoje eu me arrependo, que eu poderia ter feito. Porque eu corro o risco, né, amigas, de engravidar e eu não posso mais ter. Porque quando eu fui ganhar o William, eu não tive rompimento da bolsa. Então o que ela falou? Ela falou, Adriele, seu corpo ele vai preparar para ter normal, mas você não pode porque você teve 2 cesáreas. Então a gente vai fazer todo o processinho antes para você ter cesárea. Aí lá com 37 semanas, né, ela escreveu a carta e falou para mim ir para a maternidade agendar a cesárea. Quando ela falou isso, eu fiquei, agendar pelo SUS? Amigas, muitas coisas mudou, porque na época da Gabriela não tinha isso, pelo menos eu não sabia disso. E do Adriel também não, né? Por mais que foi tranquilo, não tinha isso. Geralmente quando é cesárea, eles esperam, né? E aí se não vai nascer, eles vai lá e faz a cesárea. Mas do William não, ela deu uma carta explicando o motivo e falou pra mim agendar. E aí, amigas, no dia seguinte eu fui até o hospital, porém tava um surto de dengue e gripe. Quando eu cheguei no hospital, tava lotado. Eu falei, eu não vou ficar aqui não. Catei, voltei e vim embora. E aí eu falei, Deus, se é algo que eu tô negligenciando, se realmente eu preciso fazer esse agendamento, me dê algum sinal pra me voltar pro hospital, né? Pra mim fazer esse agendamento. Porque sabe, assim, como o SUS só faz a cesárea a partir de 39 semanas, eu tava de 37, então faltavam ainda 2 semanas, né? Eu fiquei e não voltei pra agendar. Aí, passou um dia que eu tinha ido, no outro, amigas, eu comecei a sentir uma dor aqui na lateral. Que foi, amor? Comecei a sentir uma dor na lateral e era uma dor que ela dava tipo uma cólica. E eu falei, meu Deus, será que eu tô em trabalho de parto? Porque como eu só tive contração do Adriel e foi bem pouquinho, e essa dor que eu tava sentindo não tinha nada a ver com a contração do Adriel. Eu peguei, falei, bom, vou ficar de boa aqui, né? Aí, amigas, começou a anoitecer, essa dor começou a intensificar. E ela vinha de 5 em 5 minutos. Eu falei, eu acho que eu tô com contração. Peguei e falei pro meu marido, eu falei, amor, bora levar no hospital que eu acho que eu tô com contração. Ele falou, mas você tá de 37 ainda? Eu falei, bom, eu não sei, eu sei que eu tô com uma dor aqui. E eu pedi pra Deus um sinal, que se fosse pra me agendar, né? Porque como eu não poderia romper, fazer força, porque poderia romper o útero, eu fiquei com medo, eu peguei e fui pro hospital. Chegou lá, eles fizeram a triagem, me encaminhou pra maternidade. Quando eu cheguei na maternidade, a médica veio, ela me examinou, aí ela fez o ecocardiograma no bebê e tal, né? Aí ela falou, ó, você não tá com contração. Eu falei, e essa dor é o quê? Ela falou assim, eu não sei o que pode ser, mas não é contração. Mas aí eu peguei e falei pra ela, falei, doutora, a médica falou que eu não posso entrar em parto, né, trabalho de parto. Só que eu tô de 37 semanas, o que eu faço? Ela falou assim, eu já vou deixar agendada a sua cesárea. Isso era uma quarta-feira, amigas. Aí ela falou assim, eu vou agendar pro domingo, porque aí você já tá de 38, aí a gente já faz a sua cesárea. Aí eu peguei e falei, ok. Ela catou uma caderneta e anotou lá tal. E ela falou, ó, já tá agendado aqui, seus dados. No domingo, cedo, 7 horas da manhã, você interna e o médico que tiver de plantão vai fazer sua cesárea. Falei, ah, beleza. Ela falou, porém, se você continuar com essa dor, você volta, tá? Aí, amigas, voltei pra casa. Aí a dor até passou, né? Passou assim e tal. Oi, meu amor. Então, e aí, a dor passou, beleza. Só que aí, amigas, no outro dia, eu amanheci com uma dor de ouvido. Uma dor de ouvido que eu não aguentava. Não aguentava, peguei e voltei pro hospital. Aí eu fui de dia, sozinha. Chegando lá, né, eles fazem a triagem e encaminham pra maternidade. Aí eu falei com o médico, falei, doutor, eu tô com muita dor de ouvido e tal. Aí ele falou assim, você tá de quantas semanas? Eu falei, tô de 37. Mas eu já tô com parto agendado.
Aí ele falou, você já tá? Eu falei, tá, tô, eu vim aqui ontem e a médica agendou meu parto, né? Aí ele falou, pra quando? Eu falei, pra domingo. Aí ele falou, domingo só tem um anestesista aqui. Eu vou te medicar pra dor do ouvido e vou mudar a sua cesárea. Você vai vir no sábado, tá? E aí a gente vai fazer. Aí, amigas, foi super tranquilo. Ele me deu um antibiótico, comecei a tomar pro ouvido. E aí no sábado eu fui pra maternidade, né? E aí lá dei a internação, eles internaram, aí veio todo o processo. A menina veio pra fazer o ecocardiograma de novo, fez. Eram duas médicas, tá? Que estavam ali, que fizeram o meu parto. Um amor de pessoa, mas eu fiquei com medo, amigas. Olha eu julgando, né? Eu achei elas muito novas. E aí eu fiquei com medo ali na hora, confesso, mas orando, pedindo muito pra Deus, né, me guiar, cuidar de mim, do meu bebê. Foi tudo tranquilo, assim. Eles colocaram a sonda, colocaram o negócio aqui, né, na veia pra poder colocar o medicamento. Aí eu fui pro centro cirúrgico, né? Chegando no centro cirúrgico, eles vem o anestesista, vem um monte de enfermeira e conversa, vem a pediatra, né, se apresenta, e ali eles colocaram a anestesia e tal, e começou o procedimento. Com 40 minutos, mais ou menos, 45 minutos, o William veio, aí a pediatra falou, ó, tá tudo bem, a gente vai levar ele pra outra salinha, né, aí o meu marido que tava comigo foi pra lá também, pra ver o neném. E ali, amigas, quando eu achei que já ia ser finalizado, eu tive uma pequena surpresa. Eu tive hemorragia. Deu hemorragia, né? E aí nisso eu fiquei mais 2 horas no centro cirúrgico. Mas graças a Deus ocorreu tudo bem. Porém a médica veio falar comigo, né? Ela veio falar, Adriele, seu parto foi bem complicado, você teve hemorragia, quase que eu tive que tirar o seu útero. Quase mesmo, tá? Tava muito grudado com a sua bexiga, mas a gente conseguiu estancar, a gente conseguiu fazer toda a limpeza e não precisou retirar seu útero. Porém, você não pode mais ter bebê, tá? Você precisa urgentemente fazer o processo para operar, tá? Porque se você tiver engravidar novamente, você corre risco com o seu bebê. Ali, amigas, eu fiquei meio, né, com medo e tal. Mas entreguei minha vida pra Deus, né? Eu falei pra ele cuidar de mim como ele já tava cuidando. E eu fui pro pós-operatório e fiquei ali em análise por mais 2 horas, porque eles falaram que enquanto não parasse de sair sangue na urina, eles não poderiam me liberar. Aí depois de 2 horas parou, me liberou e eu fui pro quarto. E eu fui muito bem atendida nesse hospital, né, Monte Serra, que é aqui da minha cidade. As enfermeiras, né, me atendeu super bem, o neném. Então, assim, meu parto pelo SUS foi, ó, nota 10. Todos os 3, tá? E uma coisa, amigas, que talvez pode ser clichê pra você, mas eu acredito, né, é você ter fé. É você saber muito bem o que você quer, orar, colocar nas mãos do Senhor, né, e confiar. Então, todas as vezes que eu engravidei, eu sempre falei pra ele, Deus, eu tenho medo de ter parto normal, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Então, Pai, abençoa o médico que vai me atender, abençoa as enfermeiras, que possam ser pessoas que realmente sejam comprometidas, né, com esse trabalho, que queiram ali estar presente, que queiram cuidar, que queiram, né, fazer o bem. E foi o que aconteceu. Todas as pessoas que passaram por mim, né, foram pessoas que realmente estavam comprometidas com a sua profissão e cuidaram muito bem de mim, do meu bebê. Então, assim, eu tenho que só agradecer aos profissionais, né, daqui do Hospital Monte Serra e do AOC de Indaiatuba, que foi onde os meus 2 filhos nasceram, tá bom? Bom, amigas, é isso. Foi bem resumido, porque se eu fosse contar detalhadamente, o vídeo ia ficar muito longo e eu acho que vocês não devem gostar, né? Hoje em dia o YouTube tá muito assim, vídeos mais curtos, né, com conteúdo que agrega.
Então é isso, tá? E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, né? E conta aqui nos comentários como que foi a sua experiência com o seu hospital aí na sua cidade, com os profissionais, né? Como que foi o seu parto? Foi normal? Foi cesárea? Deixa seu relato aqui que eu vou adorar saber, tá bom? E trocar experiência com você, tá? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.